Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui no programa Pra Que Contabilidade? E hoje eu fico muito feliz em ter aceito, né, o convite que foi feito para o meu amigo Luiz Celso, que é mais conhecido como o Bar do Luiz Celso, né? Muita gente faz aquela confusão. Eu vou apresentar, mas eu vou ter que fazer uma leitura, porque realmente é uma pessoa assim, muito importante para mim na minha vida pessoal, que eu fiz questão de trazê-lo e eu quero que vocês conheçam um pouco do trabalho dele, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Então, para aproveitar o momento, só vou fazer uma pequena apresentação básica e eu vou deixar ele depois da sequência, né? Porque realmente é muito extenso. Luiz Celso, ele é um jornalista, sommelier de cerveja, fundador do bardocelso.com, blogueiro mais antigo de cervejas do Brasil, ainda em atividade, e também ele é um dos sommeliers de cerveja das jornalista, escritor, sommelier, professor, juiz, consultor em cervejas, terceiro colocado do primeiro campeonato brasileiro de sommelier de cervejas, defendeu o Brasil no primeiro campeonato mundial de sommelier de cervejas, especialista em jornalismo digital, pós-graduado em gestão de pequenas e médias empresas, vencedor do digital Fermental de apoio a projetos da cultura cervejeira, com um livro sobre a história da cerveja do Brasil, possui diversas participações na televisão, conversa com Bial, Perto do Fogo, e tá na hora do café, etc, etc. Eu vou deixar ele dar a sequência nas apresentações para que vocês possam conhecê-lo melhor. Luiz, muito obrigado pela sua presença. E agora eu queria que você ilustrasse um pouco mais desse tópico que eu iniciei aí, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Bom, Newton, tudo começou com um blog, né? Certo. Em 2006 eu fiz um blog chamado bardocelso.com, falando sobre vida noturna, bebidas. Eu sou jornalista de formação, tinha acabado de me formar, e comecei a escrever sobre esses assuntos de interesse. Quando eu comecei a escrever sobre cerveja artesanal, eu comecei a me envolver com o público que gostava disso. É uma época em que a cerveja artesanal estava começando no país, então houve um grande envolvimento e o pessoal pedia, inclusive, para escrever mais, falar sobre produtos, mandava cerveja para degustação. E eu gostei da brincadeira. Eu digo, não, vou continuar nessa área. Uhum. E acabou que em 2009 fui levado esse blog para o site do jornal onde eu trabalhava, em Curitiba. Eu sou curitibano. Ah, perfeito. Pelo seu sotaque, percebe-se algo realmente não paulistano. Né? Não, mas eu sou simpático, tá? A mãe era pernambucana. Tranquilo. Tá tranquilo. E acabei que no jornal onde eu trabalhava, esse blog cresceu, virou referência em cerveja artesanal na parte ali de Curitiba. Ganhei uma coluna de cerveja artesanal e comecei a desenvolver uma carreira meio jornalista, meio cervejeiro. Em 2011, acabei fazendo um curso de sommelier de cerveja. Uhum. E aí eu vim te conhecer em 2012. Certo, né? Foi verdade. Aqui em São Paulo. Eu vim para assumir uma vaga de comunicação na USP, que em 2013 não deu certo, mas... E aí eu comecei a fazer aí da minha empresa... Onde eu atendia muita gente lá, isso é bacana. E aí comecei a fazer da minha empresa uma empresa de serviços na área de comunicação e na área de cerveja. Certo. Né? E você me ajudou, inclusive, a montar o início dessa empresa e tudo mais. Foi bem interessante isso. É um assunto assim diversos, né? E desculpa até a ignorância, né? Porque muita gente até pergunta, né? Eu mesmo sou um deles. Eu sempre imaginei que a palavra sommelier sempre era voltada à questão de vinhos, etc e tal. Mas depois de conhecer, né, uma pesquisa e tal, eu falei, poxa, mas então existe essa questão. Eu imaginava que cerveja é cervejeiro e o vinho é sommelier, então eu fazia essa divisão. Mas na verdade não, o sommelier pode tanto ser quanto cerveja, vinho e outros afins, é isso? O sommelier é um especialista na bebida que está mais na ponta ali do público, né? Certo. Ele indica produtos, ele ajuda as pessoas a escolher, ele cuida da cadeia, desde a compra do produto até o seu armazenamento, o estoque correto, serviço, né, a entrega para o consumidor. Então, existem sommeliers tradicionalmente de vinho, é uma profissão que começou com vinho, mas hoje isso se expandiu para outras bebidas. É o caso do sommelier de cerveja, é o caso, por exemplo, da cachaça. Existe, por exemplo, hoje a figura do cachacier, que seria
a ideia de um sommelier de cachaça, né? Tem também aí para os destilados, por causa do whisky e muitos outros. Então é uma profissão que se expandiu muito, né? Tradicionalmente é essa pessoa que cuida no ponto de venda, né? De toda essa cadeia, né? Do supply ali do produto em si para chegar até a hora do serviço. E até a degustação, né? Porque a gente que é muito leigo procura esse profissional para poder justamente dar essa indicação, dar todo o toque, né? Tanto em cachaça, como você comentou, cerveja, vinho, para poder ir ilustrando melhor do que um profissional habilitado, não é isso? Então, o sommelier, ele é um profissional que tem várias competências, várias Uhum, habilidades. Uma delas é degustar efetivamente o produto e entender os sabores, os aromas, e entender como eu posso te agradar, por exemplo, né? certo. Ah, você gosta de uma cerveja mais suave. Qual desses 150 estilos de cerveja que a gente tem no mundo, né? É Uhum. mais suave, é menos amargo, é mais refrescante, é mais intenso. Então, eu preciso compreender as bebidas para poder te servir da melhor forma, né? E ele também é a pessoa que tem essa capacidade de fazer o serviço correto. No vinho, a gente tem todo um ritual de serviço Sim. diferente para diferentes tipos de vinho. Na cerveja, a gente também tem algumas variações que são importantes serem observadas. Então, é toda uma linha ali de trabalho mesmo, de competências desenvolvidas. Perfeito. E a nível de pratos em si, né? O acompanhamentos, né? Muita gente fala que cerveja já é churrasco e amigos, né? Amigos sempre. Mas o churrasco e cerveja, existe assim uma composição adequada para que não é só o churrasco, e sim todo um jantar um pouco mais refinado que tenha condições de fazer essa composição com a cerveja, como você comentou, seja ela mais refrescante, mais encorpada e etc. E como que a gente poderia ter assim como exemplo algum prato mais adequado para determinadas cervejas, tanto fracas quanto mais fortes? Isso é o que a gente chama de harmonização. Tem a Sim, harmonização do vinho, tem a harmonização de cerveja também, que é a arte de você combinar a cerveja com os alimentos, né? ok. Então, assim, churrasco não é a única coisa que combina com Sim, cerveja, sim. né? Como a gente tem uma variedade muito grande de estilos, a gente tem 4 matérias-primas na cerveja, o malte, o lúpulo, a água, a levedura, e que variam muito, são muitos, inúmeras as possibilidades de sabor. Então eu Certo. consigo harmonizar com qualquer comida, né, desde que eu conheça a comida e conheça a cerveja. Então, fazendo a melhor combinação, eu consigo reforçar aromas e sabores do prato, eu consigo transformar aromas e sabores para poder entregar para você uma experiência nova, né? Ah, Então, perfeito. eu consigo fazer isso desde com um petisco, um amendoinzinho do bar, eu Certo. consigo sugerir ali para a gente poder aproveitar da melhor forma, ou mesmo com um jantar mais sofisticado, né? Também serve a esse intuito. Um dos trabalhos que eu presto bastante é justamente de eventos corporativos, onde a gente organiza muitas vezes degustações, palestras ou, inclusive, ali jantares harmonizados com o primeiro prato, segundo prato, entrada, prato principal, sobremesa, e é tudo isso harmonizado com cerveja e que vira uma atração, né? Isso vira uma atração. E na hora eu estou explicando as cervejas, estou falando sobre o universo da cerveja, ali entre um prato e outro, as pessoas estão degustando. Então é toda uma experiência que a gente cria Entendi. com isso. E tanto, eu tô pensando assim, quem gosta muito do frio, por exemplo, né? É mais indicado, tipo, aquela cerveja mais encorpada ou também tem alguma uma abertura especial para esse tipo de ares? Olha, algumas cervejas, por serem mais alcoólicas, por exemplo, elas geram uma sensação de aquecimento, né? Então, quando você Certo. toma um golinho de cachaça, dá aquela esquentada no Uhum, peito, na garganta, né? A isso. cerveja mais alcoólica é semelhante. Então, você também consegue pegar uma cerveja aí de 8, 9, até 12% de álcool, tão alcoólica quanto um vinho, e trazer uma sensação de aquecimento. O corpo da cerveja também influencia, a intensidade de sabor e aroma também influencia, mas principalmente a questão do álcool gera um certo aquecimento no nosso corpo, o que gera um conforto nos dias mais frios, né? Ah, sim, porque a grande maioria sempre a gente imagina sol, né? Então a cerveja que é refrescante tem que estar bem gelada, uma temperatura adequada, tal. Mas e tem essa parte realmente do frio, né? Que você O comentou. que eu sempre falo pro pessoal é não abandone a sua cerveja no inverno, ela vai ficar magoada, Sim, né? Então, assim, certo, imagino. existem cervejas adequadas também para os dias mais Eu me frios. recordo que até uma grande companhia, não fazendo propaganda, né, que lançou uma época, né, só que eu percebi que não pegou muito, né, que se não me falha a memória, acho que aquela Bock, né, Kaiser Bock isso, que era foi cerveja que bastante famosa. para ficar assim, justamente
no frio, né? Porque eles fizeram todo o marketing para isso, né? Bock é um estilo de tradição alemã, da escola alemã de cervejas, nasceu na cidade de Einbeck, ali na região central da Alemanha, de uma cerveja mais potente e mais alcoólica. Então, justamente, ela se presta bastante ao frio. Não precisa ser bebida apenas no frio, Certo. né? Mas ela pode ser muito, muito gostosa justamente nessa época. E Entendi. a Kaiser Bock virou uma cerveja sazonal de inverno, da onde a gente tirou essa ideia que Bock só serve para o inverno. Não, ela serve também para outras estações, conforme a gente quiser beber, né? Perfeito. E a questão, se a gente tiver que colocar em ranking o Brasil, né? A gente sempre lembra, né? Cerveja Alemanha. Isso realmente ela está nesse topo ou é uma falsa sensação que a gente realmente desconhece? Onde o Brasil se encaixa nessa escala? Mercado da cerveja mundial tem como seu maior produtor de cerveja no mundo a China, né? Justamente por questões populacionais, né? Sim, a China sim. tem maior população, proporcionalmente a maior produção de cerveja. Estados Unidos em segundo e o Brasil é o terceiro lugar em volume de cerveja produzido no mundo. A gente produz muita cerveja e consome bastante cerveja. Certo. Agora, quando a gente analisa o consumo per capita, o quanto cada pessoa bebe de cerveja no mundo, a gente está lá em 56º lugar. A gente consome cerca de 56, 58 litros por pessoa por ano, porque a gente tem uma grande quantidade de abstêmios no Brasil, por questões religiosas e tudo mais. Então não somos tão consumistas assim, né? Pelo que você está Nossa dizendo, população né? é grande, puxa um consumo, mas na média a gente está muito distante dos quase 180 litros por pessoa de uma República Tcheca, por exemplo. Certo. A Alemanha está cerca de 10º lugar com 80 litros por pessoa, né? Então, proporcionalmente ao volume bebido, a gente ainda tem muito a crescer. Ah, perfeito, cara. E você hoje, como sommelier, né? É assim que você se apresenta quando você faz as palestras e tudo mais, e corporativo, né? Que seria o forte mesmo de todo o seu trabalho, as aulas e etc. Eu sempre me apresento como sommelier de cerveja, até porque as pessoas muitas vezes não conhecem essa Sim. figura, pensam só no mestre cervejeiro, né? A gente se explica um pouco isso. Mas hoje, dos serviços, o serviço que a gente tem mais forte é justamente os eventos corporativos, mas também as consultorias para o mercado cervejeiro, né? Então, você tem um bar, eu quero ter uma carta de cervejas especiais. Eu posso fazer a carta, eu posso treinar seus garçons, posso explicar o produto para eles, posso montar efetivamente a carta que você vai entregar para as pessoas. Claro. Então, é uma série, uma gama aí de serviços dentro dessa ideia de cerveja para o mercado cervejeiro. O serviço de eventos, ele é muito mais para o mercado em geral, vamos dizer assim, né? Todo mundo pode querer uma atração e a atração pode ser a cerveja, essa apresentação, essa experiência. E naquele momento, Celso, desculpa te interromper, quando você pensou, né, que as pessoas veem no próprio nome, né, Bar do Celso, então quem vê no primeiro instante fala assim, pô, já vou procurar porque eu sei que o espaço físico, ele é existente. Não existe um Bar do Celso, não Certo, meu. Existem certo. vários, a cada esquina do Brasil tem um Bar do Celso, sempre tem um aberto por aí. Tem um muito famoso aqui em São Paulo, inclusive, não é meu. Certo. O pessoal acha que é meu. Porque é muita era o nome coincidência, do meu blog. Não teve conflitos por causa disso? Não, você registra marcas por setores, né? Eu não estou no setor de bares. Eu tenho bardocelso.com, eu sempre faço essa diferença. Para diferenciá-los. E hoje eu tenho um e-commerce de cerveja e um clube de cerveja por assinatura, né? Também dentro desse site. Então, além do blog, ele tem ali outros serviços, mas não é a questão do bar. Confunde um pouco. Eu, a cada semana, recebo um pedido de reserva de mesa no Bar do Celso. É que eu imaginei que as pessoas realmente fizessem, né? Não, eu vou conhecer. Então, né? Pelas palestras e tudo no Bar do Celso, vamos ver onde é que é. E acaba tendo essa confusão. De repente, você está fazendo uma ponte para um amigo, enfim, né? Uma pessoa que tem bar, né? Provavelmente o Bar do Celso já vendeu muita cerveja no meu nome. Eu imagino, né? Mas não me incomoda, eu acho que é tranquilo. Como já é tradicional, eu tenho esse blog há 17 anos, né? E o nome já está difundido dentro do meio cervejeiro e tal, eu decidi não mudar. Né? Inclusive registrei a marca e tudo mais. Mas acaba gerando alguma confusão. Eu mando o Pix, para reservar faz o Pix aqui para mim, depois cobra dele lá. Depois ele resolve lá com ele. Resolve com o dono lá. É o que eu digo, né, Celso? Sempre no momento, né, aproveitando a deixa, eu sempre prezo, e a intenção, né, do próprio programa é justamente essa, né? Deixar o profissional
para que ele realmente execute toda a sua atividade, o seu conhecimento, o que seja ele, como você que tem uma vaga extensa, o extenso conhecimento na sua área específica e deixe, eventualmente, o trabalho para a Constituição, seja os detalhes, né, na parte contábil que todo mundo precisa. Né? E você não foi diferente também, né? Pelo que só para as pessoas entenderem um pouco a história, né? Não foi. Eu, quando cheguei em São Paulo, contei com a sua consultoria no sentido de montar a empresa no começo ali para a área de serviços em comunicação. Sim, sim, que era específica só para aquela atividade, né? Depois houve uma adaptação, inclusive, para eu poder fazer os serviços de sommelier. Certo. E mais recentemente, toda essa adaptação para a questão de lidar com produto. Sempre lidei com serviço. Nunca lidei com venda de produtos, certo. Como é o caso do e-commerce, o caso do clube de cerveja. E você me auxiliou também a isso, né? Como é que a gente monta, o que a gente faz. Perfeito. Até mesmo como é que eu imito uma nota, né, que de é produto. bem complexo, né? Se é para dentro do estado, para fora do estado, como a gente manda muito pela internet, tem cliente no Brasil inteiro, né? Que tipo esse consumidor é alguém que vai consumir ou alguém que vai revender? Então tem toda uma questão... Precisa saber, né, todo esse histórico, que eu tive que contar com o teu auxílio, né? Porque eu não sabia exatamente o que fazer. Se deixasse eu lá, eu ia sentar e chorar. Perfeito. E todos os seus produtos físicos, né, nesse caso, seriam o quê? Canecas, bonés, camisetas... Cerveja. E cervejas específicas. E tem, quem quiser... adquirir esses produtos, entra em contato contigo, né? Inclusive no final a gente vai mencionar, né, toda essa questão digital para que as pessoas possam lhe auxiliar e também, né, para fazer uma nova composição para ti. O Celso, eu tenho assim algumas pessoas, né, que eu já tinha divulgado, sabendo que você iria participar. Nossa, choveu perguntas aqui, degustações, adoro. Querem cervejas, inclusive, né? Falou, me deixou a amostra, não esquece de mim, aquela coisa toda, né? E aí eu acabei separando aqui algumas questões, cara, que eu queria estar dividindo com você para você possa nos abrilhantar mais um pouco aí desse conhecimento, né? Então, primeiro, assim, aquela coisa básica, né? Que perguntam, né? Como surgiu esse gosto para você, pessoalmente, por cerveja? Olha, é uma coisa assim, tem alguma coisa familiar envolvida nisso? Não, Amigos não tem. que influenciaram? Não, também não. Foi uma curiosidade quase que jornalística mesmo. Certo. De realmente procurar, pesquisar, entender, e eu fui vendo que cerveja tem uma cultura imensa por trás do produto, né? A gente tá falando de uma bebida que tem aí 3.000 anos de história, desde a época da pedra a gente tem já as primeiras pessoas fazendo cerveja. Então eu fui descobrindo isso, fui me apaixonando pela área. Tudo bem, eu sou descendente de poloneses, né? Isso tem alguma influência. Meu sobrenome é Snieckowski. Quem falar rápido 3 vezes, inclusive, não dá, é um trava-língua, né? Pelo amor de Deus. E dizem que Para polonês escrever, gosta então, muito, não dá né? nem para arriscar, né? Não. Dizem que polonês gosta muito de cerveja. É um dos consumos per capita maior do mundo, né? Certo. Eu tenho um amigo que faz uma piada que é assim: dizem que na época da criação, o diabo inventou o álcool para acabar com o homem, Deus inventou o polaco para acabar com o álcool. Então eu até, né, vou nessa linha. Mas fora essa questão aí da descendência, foi realmente curiosidade mesmo, que eu fui me apaixonando por esse universo e desenvolvendo o conhecimento, gosto, né? o gosto. Entendi. Uma outra questão aqui, né? Como você pergunta, como surgiu a sua empresa, as orientações, né? Que a gente já acabou debatendo aqui, né? E foi já respondido. Se você ainda presta serviço na área de jornalismo, de cerveja, se você continua atuando nessa linha? A nível de consultoria? Eu faço, né? Hoje a gente faz consultorias na área de marketing, de mídias sociais. Eu lidei muito tempo com mídias sociais, mesmo no jornal onde eu trabalhava. Eu era editor de mídias sociais. E eu cheguei a ter uma agência de comunicação, né, de marketing digital para o mercado da cerveja. Então, tinha funcionário e tudo, a gente produzia conteúdo para 5, 6, 7, 10 empresas ao mesmo tempo. Legal, cara. Então, eu cheguei a fazer disso e daí eu decidi mudar um pouco de áreas e ir para a questão do e-commerce, etc. Mas eu tenho, sim, hoje um trabalho de influência, né? Eu sou um creator, eu sou um influenciador digital na área de cerveja, né? Onde a gente faz publicidade, inclusive, para marcas, né? Então, a pessoa te procura, faz um publi editorial com você. Hoje eu tenho essa proximidade com o meu público via redes sociais, são mais quase 25 mil pessoas ali ligadas ao nosso Instagram, aonde eu fomento conteúdo,
né? Certo. Como jornalista não podia deixar de ser, né? Claro, claro. Aonde a gente vai emprestando um pouco desse conhecimento, fazendo quadros, trocando com essa audiência, criando um diálogo, uma comunidade de interessados em cerveja. Eu costumo Certo. brincar que eu transformo bebedores em apreciadores, né? É um pouco essa a Isso ideia. só que e nessas festas, né, principalmente quando existem muito a região sul, né, que é mais você também participa, né, desses eventos, né, que são mais tradicionais assim pelo mundo afora. Sim, eu julgo concurso de cerveja, eu sou juiz de Uhum. cervejas, mas também alguns eventos chamam a gente para fazer alguma ponta, fazer alguma atividade específica. Eu já tive eventos, por exemplo, em Vitória, que me contrataram para ser mestre de cerimônia no Certo. Espírito Santo. E eu fui mestre de cerimônia da Quase um noite, como paraninfo, comunicador, né? e explicando uma coisinha ou outra de cerveja, distribuindo, quase isso, né? Então tem sim alguma participação ali que a gente faz, alguns serviços que a gente faz para eventos, assim. A gente participa nesses convites e nessas Entendi. trocas, né? E você podemos dizer que você seria um conhecedor desde a sua matéria-prima até a degustação, né, final. Você Sim. tem todo esse conhecimento de fabricação, de receita, seja, você consegue apurar assim e dar até indicações ou aulas, eu não sei como que Sim, poderia ser dito isso. sim, sim. Todo esse conhecimento é obrigatório, se Um, faz, né? um bom Por um bom. sommelier, ele é um generalista da cerveja. Então ele tem que Certo. entender um pouco de tudo, né? Então é difícil eu vou falar de uma cerveja a qual eu não entendo das matérias-primas. Eu preciso entender qual que é ela, qual é a função, que sabores e aromas ela traz, Armazenamentos o e etc. armazenamento, toda essa parte desde a sua produção. E eu acabei me aprofundando ainda mais. Hoje eu Uhum. dou aula há 10 anos nessa área. E eu sou hoje capaz, fiz cursos e tudo mais, de fazer cerveja numa grande indústria, de fazer cerveja em casa, né? Então eu tenho conhecimento suficiente para desempenhar várias funções. Não é o normal de todo sommelier, que conhece um pouco de cada coisa, mas eu acabei me aprofundando e hoje, como eu disse, né, dou aulas, inclusive, sobre Entendi. vários assuntos dessa área. Então, na verdade, se você for convidado para uma fábrica específica, né, e você tem toda a condição de passar desde o seu início, né, como eu Desde o disse, desenvolvimento da receita até a fabricação da cerveja, eu me acostumando, é claro, com o equipamento, porque os claro, equipamentos são claro. diferentes, até efetivamente seu invase, sua entrega final. E você tem uma cerveja específica sua, tanto de fabricação quanto de gosto, né? Gosto pessoal, falando, eu gosto assim ou assado. Desde que o Bar do Celso fez 10 anos, isso foi em 2016, eu lanço cervejas de aniversário. Sempre sazonais, sempre em parceria com alguns cervejeiros, cervejarias, etc. No ano passado, ano retrasado, perdão, quando a gente fez 15 anos, eu lancei 3 cervejas colaborativas com cervejarias brasileiras, né? Sim. Uma aqui de São Paulo, outra de Belo Horizonte, né? Outra de Suzano, aqui no interior de São Paulo, para comemorar isso, né? E a gente enviou para os assinantes do clube, né? O clube você Ah, assina com legal. a gente manda cerveja todos os meses. E aí a gente enviou para o pessoal, vendeu, fez evento, etc, para fazer essas cervejas. Mas são sempre sazonais. Tá, e existe Hoje eu esse não tenho um produto recorrente. Ah, perfeito. E se a pessoa como gostou, um exemplo, né? Ah, eu gostei dessa cerveja aqui, Celso. Eu tenho condições de dar sequência, aí já é uma coisa que só foi lançada. Não, vai ter que esperar um novo lançamento. Nesse caso, sim. Nesse caso é agora ou nunca, né? Ou você Ah, então, experimenta ou não tem mais, né? certo. Mas num futuro próximo, quem sabe a gente investe nessa área. Tô pensando em várias possibilidades aí para a gente Porque o poder leque, traçar. ele é bem extenso, né? Não, a gente já faz um monte de coisa. Tem que ver se realmente vale a pena entrar nessa briga também, né? Mas os grandes cervejeiros, assim, as grandes companhias realmente se interessam por isso, né? Se percebeu-se que tem uma boa saída, é sinal que o caminho é esse, Ah, sim, sim, sim. né? Atuar em indústria, né? Eu comecei atuando no produto agora com comércio, né? Atuar em indústria é outra lógica também, né? A gente muda A nível de novamente quantidades, de né? tipo de trabalho, de empresa, quantidades, inclusive de investimento, né? Sem Hoje, para dúvida, montar né? uma cervejaria, o investimento é relativamente alto, mesmo uma cervejaria artesanal de pequeno porte. E até mesmo para poder chegar nesse ponto dela dar certo, muita coisa aconteceu e falei, poxa, essa aqui não tá legal. Isso acontece com muita recorrência. Ah, acontece, né? Da cerveja não ficar de acordo com o que foi elaborado para ela, né? Uhum.
Então, a gente tem todo o projeto da cerveja, que é a receita, né? Tem todo o desenvolvimento. E cada parte do processo de fazer a cerveja pode alterar, pode ter pequenas variações, etc., que pode chegar num produto que não está de acordo com as especificações. E quem que aprovaria de fato assim, olha, quem que dá o aval, né? No caso você, e tem assim um conjunto de pessoas que fala assim, não, eu realmente concordo. Tipo votação, falou, essa é boa, boa, boa. Ah, não, essa tá faltando, tá amargou, o aroma não tá legal, ou alguma, ela tá muito pegajosa, ela é muito forte, isso, aquilo. Ou seja, a parte negativa, né, que é o que alguns sommeliers poderiam citar e aí poderia ser reprovada, tem que ter unanimidade das pessoas que estão envolvidas para poder aprovar uma cerveja, ou você acaba, no momento de uma fabricação, dando para pessoas, vamos chamar assim, que são apenas degustadores normais. O que que você acha dessa cerveja? Então me pontua aqui algumas coisas do que você, em termos de sabor, aroma e etc e tal. Como que é feita Cada essa empresa aprovação? Cada empresa tem a sua lógica de funcionamento, né? Normalmente, em grandes indústrias, o responsável por aprovar o produto é o mestre cervejeiro. Ele faz a primeira aprovação. Tanto é que ele elaborou a receita, ele acompanhou todo o processo, né? Então, lá no final do processo, antes de tirar a cerveja do tanque de fermentação, ele vai lá, aprova e diz, não, tá ok, era isso que a Então gente queria. vamos por... Esse é normalmente o processo. Tá. Mas outras indústrias, né, algumas aí, têm um processo de degustadores, efetivamente, que faz assim, um trabalho de análise sensorial. Eu conheço o case, não por falar de marcas ou não, Uhum, mas sem enfim, dúvida. porque eu conheço da Heineken, né? Heineken tem fábrica em Itu, aqui em São Paulo. Ele tem um grupo de análise sensorial. Então, são degustadores leigos e degustadores treinados que degustam todos os produtos, fazem as suas observações em relação ao que aquele produto deveria ser e como está aquele produto que eu estou degustando, se há alguma diferença. Uhum. E aí, analisando toda essa parte junto com a opinião do mestre cervejeiro, eles decidem se a cerveja está ok dentro dos padrões, mais, menos, se põe em vaso, se Ah, vai para frente ou não. entendi. Para a pequena indústria, normalmente não existe esse grupo sensorial, né? Aí eu presto serviço de gestão sensorial do produto. Então a gente analisa nas diversas fases do processo, faz essa avaliação final para servir também como uma opinião ou uma avaliação crítica do que está sendo produzido, né? Então, você quer dizer que o seu peso, particularmente da sua opinião, ele realmente ele tem mais força Ele pode ter. nesse aspecto? Porque é um degustador treinado, né? A gente Uhum. conhece muita cerveja há muitos anos e tal, você tem uma experiência do que aquela cervejaria se propõe. E as propostas mudam muito também, não preciso avaliar de uma forma rígida. O que você quis fazer com essa cerveja? Ah, tá, então, dentro do que você quis fazer, a cerveja tá ok. Dentro do estilo Weizenbier, alemão, de cerveja de trigo, ela tá um pouco fora, né? Podia estar mais assim, mais assado. Então, há todo esse trabalho que pode ser feito numa cervejaria. Isso se a cervejaria quiser, né? Cada Ah, cervejaria é um sim, tem negócio à um... parte e tem o seu Perfeito. esquema, a sua forma de funcionar. Eu tenho até uma questão sobre isso, né, que um rapaz perguntou. Deixa eu ver aqui, Luiz. Espera aí, quer ver, cara? Ah, sim. Se... aqui é o Arnaldo de Barueri. Opa. Celso, essa questão, né, o bocejo da cerveja, do vinho, é igual à cerveja? Isso é uma coisa obrigatória? A Faz técnica. parte? É uma técnica ou não? Ou isso Existe só... uma sequência para você degustar bem, existe uma técnica para você degustar cerveja, né? Cada bebida tem as suas peculiaridades, mas a técnica geral é meio comum, né, a todas Certo. elas. Não há necessidade de fazer, como muitos degustadores de vinho fazem, esse bocejo, né? Que, E na verdade, o depois que eles que se jogam fora, não acabam não... é uma outra peculiaridade do Sim, vinho, né? Então, assim, para que serve esse bocejo, né, que o pessoal faz com o vinho? Para aerar o vinho, né? E quando você joga ar junto com o líquido, os aromas tendem a volatilizar mais facilmente e você consegue sentir esse sabor de forma mais fácil, tá? certo. Na cerveja, normalmente, a gente não faz isso. Pode-se puxar um pouco de ar enquanto você faz a degustação, mas não necessariamente se faz uma agitação do produto. E outra peculiaridade é a questão de cuspir, né? Muitas Sim. vezes no vinho você usa cuspideira, porque o vinho é um produto muito alcoólico, tem Uhum. 12% de álcool, contra uma cerveja que em média tem 4%, né? Então, normalmente a cerveja a gente engole, a gente não Tá. cospe, né? Até porque cuspir cerveja é pecado, né? Então, Imagina isso, não né? pode, não É como pode. rasgar dinheiro, né? Como rasgar dinheiro. Mas pensa, numa degustação de 20 vinhos diferentes. Se eu tomar
100 ml de cada um, eu tô tomando 2 litros de vinho. 2 litros, a pessoa já não tá mais avaliando nada, né? Sim, sem dúvida. Então, então faz-se necessário, muitas vezes, você usar a cuspideira, né? Mas para cerveja, normalmente você não usa esse processo. Até porque há uma peculiaridade da cerveja que é o amargor, né? A cerveja tem no amargor o seu gosto básico principal. E parte das papilas gustativas que detectam o amargor estão no fundo da língua, Uhum. né? Então, se você não engole, você não tem a percepção correta da quantidade de amargor, da potência, da qualidade desse amargor. Então, Certo. também, para inundar essas papilas gustativas é que você engole a cerveja. E no caso da água, especificamente, né? A cada degustação, quando você dessa parte técnica, você também tem que ingerir água para poder, vamos chamar assim, né? Uma questão leiga de limpar toda Isso. essa. Para não atrapalhar numa próxima, vamos É, dizer assim. entre uma cerveja e outra, e mesmo entre goles de uma mesma cerveja e tal, Hum, é aconselhado você fazer uma limpeza do paladar, sim, sim. né? Vamos imaginar que você entrou numa sala que foi recém-pintada, tá com cheiro de tinta, Ok, certo? Depois de um certo tempo, você não sente mais o cheiro de tinta, certo? Seus perfeito. sentidos se acostumaram. Então, quando você fica degustando muito a mesma cerveja, você começa a perder a percepção das De uma qualidades. nova, tá. Então, aí você limpa o paladar, você dá um tempo pro seu nariz para você fazer uma nova degustação, seja um novo gole da mesma cerveja ou até a próxima. Então, é uma questão de limpeza, realmente, de neutralização do paladar para poder avaliar novamente. Ah, legal, Ah, cara. tanto a água quanto um pedacinho de pão, por exemplo, uma bolacha Já, água e sal ajuda a fazer essa limpeza. perfeito. Eu tenho uma outra questão aqui, Celso. Pá, pá, pá. Ah, se hoje, né, o Bar do Celso é mais do que um blog, se conta com para a gente mais sobre a sua nova configuração, né, do contador que você comentou, da questão fiscal, né, dos serviços e das vendas, né, tal. Ah, essa aqui é legal. Quais foram os maiores aprendizados no mundo dos negócios que você teve em toda essa jornada, né? Sobre essa. Quando você percebeu que a coisa realmente, puxa, eu acho que esse é o caminho. Em que momento você percebeu isso? Qual foi a sua a percepção, né, real? Olha, foram vários os momentos que a gente aprende muito sempre, em todo momento, né? Mas houve um momento decisivo que foi quando eu decidi fazer a minha pós-graduação. Isso foi em 2017, Certo. aonde eu precisava escolher, eu vou seguir nessa? Então, se eu vou seguir nessa, vou ter uma pequena empresa, se eu vou ter o meu próprio negócio e é nisso que eu vou apostar, eu preciso aprender a fazer isso, Certo. né? E aí eu entrei na pós-graduação, eu fiz na FIA, né, aqui em São Paulo, de pequenas e médias empresas, justamente porque são características muito peculiares das pequenas empresas, né? Então, aí eu decidi efetivamente me aprofundar. E aprendi muito no curso, é claro, o curso traz muita informação, mas a gente aprende mesmo sobre negócio na vida prática, né? Sim, sim. Então é aí que a gente aprende. Eu aprendi muito com você, né? Trazendo informações, né? E dizendo, Claro, claro. Celso, não é assim que faz, é assim. Primeiro você tem que ir em tal lugar, depois em outro lugar, né? Perfeito, é verdade mesmo. Então nunca foi um problema, inclusive, te consultar. A gente tem uma relação já de Tem. muitos anos, né? Manda um WhatsApp lá, ô, me tira É uma uma dúvida coisa aqui. rápida, né, Coisa que tem. rápida. É o que eu sempre falo, né, Celso, porque as pessoas, o foco, né, eu sou até meio repetitivo, mas amigos, né, eu sempre comento, a gente bate papo e tal, e eu costumo trazer pessoas bem diferenciadas, assim, com as suas atividades, e você é uma delas. E é muito interessante, porque me perguntam, poxa, as pessoas falam, poxa, você gosta da área? Eu falei, eu gosto, né? Porque é uma coisa que realmente já vem de muitos anos. E sempre existem coisas difíceis, né, no primeiro momento, curiosidades, mas que você, cara, eu vou sair da minha zona de conforto, vou conhecer um pouquinho mais uma área, né? Porque a gente é muito curioso, né? E tem que ter o entendimento para poder repassar aquilo que o profissional, né, que você, como exemplo, tá querendo desenvolver. Isso é muito legal, cara, é muito interessante. E as pessoas, elas ficam felizes depois com os resultados, Sim. porque sabe que a coisa deu certo, então eu vou focar de fato no meu negócio, como você comentou, eu vou estudar, vou saber, vou fazer, vou trilhar o meu caminho desde a da sua fabricação, e hoje você está aí dando aulas, você considera-se um coach
sommelier, porque hoje a palavra é da moda, né? Você entende se muita gente chama dessa forma também? Coach é um pouco difícil, né? É, Apesar né? da gente entender que tem uma função ali, né? Mas eu, inclusive, presto consultorias, que é a parte técnica, né? Certo. Então, ali é onde você tem efetivamente algum conhecimento difundido ali, profundo sobre uma coisa e você ajuda naquela questão técnica específica. E a mentoria. A mentoria é um acompanhamento dessas pessoas para o desenvolvimento, né? De um Uhum. especialista em cerveja, né? Para que as pessoas possam desenvolver habilidades, né? Certo. Degustar a cerveja não é uma habilidade simples, né? Você precisa ter muito conhecimento e você precisa ter a técnica correta, né? Tem muita gente que faz um acompanhamento desse para disputar um campeonato, como eu disputei o campeonato do sommelier de cerveja, que tem provas de degustação, né? Então, esse acompanhamento para desenvolver habilidades e conhecimentos específicos é a mentoria. Seria o mais próximo de um coach, mas eu não sou Certo. malandro, não, né? Eu vou lá e eu ensino de verdade, porque o conhecimento é Certo. palpável, né? Então, E e degustativo, né? degustativo nesse caso, né? Mas a gente faz sim também um certo trabalho disso. E como eu dou muita aula, tem muita gente que acaba procurando aí para poder solucionar os seus problemas, suas dúvidas específicas, né? Normalmente eu percebo que em alguns cursos, né, quando a gente executa, as pessoas, na verdade, principalmente agora, na época de imposto de renda, aquela coisa toda, as pessoas vão participar de determinados cursos, mas na verdade elas querem tirar uma dúvida da sua clientela, né? Particular. Particular. Fala, poxa, mas eu tenho um cliente assim, aí aproveita e pergunta para o professor, professor, mas se for assim, assim, assado, como é que a gente faz? E eu acredito que para você também não seja diferente, né? Algum problema numa fábrica ou alguma questão de uma matéria-prima, do clima, seja lá o que for, né, desse conhecimento, ou da própria água, né? Porque na região ali é próximo a, não sei se é Jundiaí, para aqueles lados lá, tem a água muito boa, né? Por isso que tem, eu acho que hoje, duas fábricas, né, que é mais de refrigerantes, essas coisas todas, que uma Coca-Cola de um lado e a Pepsi é da outra, Mas isso é um mito, sabia? né? É o que dizem, né? Então a É um gente mito. fica meio. Pô, a água é o segredo do negócio. Então, para cerveja, isso também é 90% importante ou cai no mito que você tá comentando aí? É um mito, né? Certo. A água, hoje a gente tem tecnologia de tratamento de água para desenhar a melhor água para fazer a nossa cerveja. A água sempre foi importante para fazer cerveja, isso é fato. Certo. Mas existem referências de água pela quantidade de sais minerais diferentes que cada água tem, dureza, né, carbonatos e todas as questões técnicas, né? E essas referências ainda são geográficas. A água de Pilsen foi essencial para fazer cerveja Pilsen lá em 1842, quando ela nasceu, porque precisava de uma água pouco mineral para ela ser clara, senão Certo. ela escurece. A água de Burton Trent, perto de Londres, foi essencial para fazer a IPA, né? A cerveja amarga, uma das cervejas Uhum. artesanais, justamente porque enfatiza o amargor. Então existem águas diferentes. Mas hoje o que a gente tem é uma tecnologia de tratamento de água tão barata e tão eficiente que eu posso pegar a água da Sabesp, da rede pública, e transformar essa água na melhor água para minha cerveja. E não Ah, ficar devendo em perfeito. nada para um poço artesiano, para alguma coisa que tá nessas cidades que o pessoal diz que É a água é só, boa. até que existem empresas específicas, né, nessa área É, para é tratamentos, claro né? que empresas, por questão de custo, acabam tentando instalar suas fábricas aonde tem a água mais adequada, já mais Uhum. pronta. Mas a nível de logística, né? Eu Logística, entendo, é uma né? questão de Ah, custos e perfeito. logística. Mas tratar água, eu trato qualquer água. Tá certo. E uma outra coisa, e quais seriam hoje, o Celso, os seus planos de futuro? Se a gente tiver que escalonar daqui a alguns anos aí. Olha, Pelo seu histórico aí, que é bastante extenso e interessante. de futuro imediato, a curto prazo, eu estou reformulando a ideia do clube de cervejas. O que é um clube de cerveja por assinatura? Você assina, paga mensalmente e eu te envio o produto por transportadora, por correio, né? E no nosso caso, a gente envia fichas, né, sobre cervejas para o pessoal se aprofundar, conhecer mais. A gente sempre tem essa coisa do conteúdo junto, né? Não é só entregar o produto. E tem tipo assim, um pós-vendas também vocês têm Tem, essa a gente está questão. sempre em contato com o pessoal e trocando ideia e vendo quais são as cervejas dos lançamentos, né? Cada plano, eu tenho 4 planos diferentes no clube, tem uma especificidade, tem uma proposta, seja de cervejas básicas, fiéis representantes dos estilos, seja de lançamentos, seja de cerveja de outros estados, tem propostas, né? Apenas garrafas? Garrafas e latas. E Latas, de ok. vários volumes. Já mandei 750 ml, já Ah, mandei tá. pequenininha. Então eu estou pretendendo reformular isso. A ideia de um clube de cerveja não é nova, o modelo está um pouco cansado.
São 3 anos e meio que eu estou fazendo isso. E há um ciclo de vida do produto, né? Que precisa ser renovado. Então, o que eu estou elaborando é misturar um pouco disso com infoprodutos. Infoprodutos são produtos digitais, né? São produtos que você baixa, consulta na internet, né? Então, são produtos que não têm fisicalidade, né? Sim. Então, a gente pode vender um curso online, a gente pode vender uma mentoria, a gente pode vender um e-book. Tudo isso são infoprodutos, né? Então, eu vou misturar um pouco essas duas áreas e criar uma espécie de um clube de assinatura diferente, né? Então, isso está para acontecer aí nos próximos meses, para renovar, né? Então, essa é uma questão bem interessante que eu fui aprendendo também a duras custas, né? A gente aprende lá na pós, mas a gente só absorve mesmo passando por isso. E vendo como a curva do produto realmente vai caindo, né? A gente vai perdendo aquele fator novidade, aquele apreço que as pessoas têm por isso. Então, a gente tem que renovar constantemente com propostas novas. Porque imagina-se, né, que normalmente as pessoas, quando existe um negócio, né, como eu te falei, né, o Bar do Celso, então, é algo físico e por ser isso na imaginação de alguns, é agora que você foi esclarecedor. Bom, se existe um bar especificamente, um cervejeiro, então ele tem a cerveja própria, aí automaticamente já vem a franquia, que é uma coisa puxa a outra, né? Eu vou puxar franqueados, etc e tal. Você chegou a pensar já nessa possibilidade de estar concluindo isso? Existem várias franquias de loja de cerveja bem interessantes. A gente já teve o Mr. Beer aqui no Brasil, que foi pioneira, e hoje existe o mescervejeiro.com do meu saudoso amigo Daniel Wolff, que está aí trabalhando e fazendo bastante coisa, e é um cara que movimenta muito. Mas eu nunca tive dom para fazer essa ideia de franquia, modelar o negócio e fazer, até porque não há um negócio palpável, né? Não é o caso. Mas eu sempre pretendi gerar escala com um negócio digital, que tem muito menos questões físicas envolvidas, né? Vender cerveja em escala num e-commerce centralizado é muito mais interessante do que eu ter que ter várias lojas para vender cervejas distribuídas de sociedades, de uma franquia, entendi. né? Perfeito, cara. Então, assim, eu optei por um estilo de negócio. Como eu sou uma pessoa que sempre mexeu com o digital é algo muito fácil para mim. Então, eu sempre levei o negócio para esse sentido, né? Então, acho que é o caminho que eu procuro desenvolver em vez da franquia. Franquia é um ótimo negócio, a ideia é muito boa, mas eu acredito que para o meu estilo de negócio, o digital é melhor. Entendi. Celso, eu tenho que realmente finalizar toda a nossa entrevista, cara. Foi realmente muito, muito gostosa aqui, né? Por sinal, né? Eu queria que você comentasse, assim, nas suas palavras finais, né? Só para a gente poder estar fechando aqui mais um trabalho aí do Pra Que Contabilidade. Claro, fica o convite, né? Primeiro para o pessoal conhecer o trabalho que a gente desenvolve. Tem o bardocelso.com, né, que é o site que concentra tudo isso, tanto o blog, que é o blog de cerveja mais antigo do Brasil hoje, né, que se manteve em atividade, tanto o clube de cerveja, tanto o e-commerce e os nossos serviços, tá tudo pendurado lá. E as redes sociais, né, principalmente o Instagram, que a gente trabalha, que é o @bardocelso. Lá você pode acompanhar os conteúdos, aprender mais sobre cerveja, se desenvolver e conseguir, inclusive, degustar as cervejas que você gostaria de experimentar. Então fica o convite para a galera chegar lá, ver e conhecer tudo o que a gente faz e apreciar também. Tá ótimo. Cara, Celso, foi muito prazer, assim, muito prazeroso, na verdade, tê-lo aqui hoje. Faltou a cerveja, né, Nilton? Faltou a falhei cerveja, nessa. pois é, né? Mas não vai faltar oportunidade numa próxima, né? Sinta-se convidado, né? Pra gente, de repente, ver o resultado aí de todas desse Clube do Vinho. Espero que realmente dê uma boa engajada nos seus trabalhos. E é o que eu sempre digo, né? Para que contabilidade? Nós viemos aqui para justamente provar mais uma vez que todo mundo no seu negócio foque e procure exatamente um consultor na área contábil, seja na parte administrativa ou qualquer financeira, seja o que for. Mas tenha o profissional adequado, porque ele vai lhe auxiliar e para que você possa trilhar o seu caminho, porque o sucesso é para todos. E a gente espera, né, que com todo esse engajamento, né, as coisas realmente possam fluir daqui para melhor. Foi essencial para mim, acredito que é para todo mundo. Com certeza. Gente, mais uma vez, encerrando aqui o nosso programa, agradecendo a presença do Celso mais uma vez e esperamos aqui vocês num próximo programa Pra Que Contabilidade. Um abraço a todos.